Então, o resultado do período da SAF foi de 66 milhões de reais de prejuízo, e esse é um resultado, já havia uma expectativa em relação a isso, tá? Mas se a gente comparar com o período do primeiro quadrimestre, que quando o futebol ainda estava no clube, né, e somarmos o prejuízo de 66 milhões com os 60 milhões de déficit que existiam até abril de 2023, a gente chega a um resultado, digamos assim, negativo, acumulado aí de mais de 120 milhões de reais. Tá? Então, isso é um ponto importante para destacar para os sócios, torcedores que nos acompanham. Então, naquela época, houve até uma divulgação. Teve 66 milhões de reais e foi uma coisa divulgada de forma negativa. Na verdade, assim, eu tenho duas informações, né? Na verdade, o déficit é maior ainda, não é 66, seria mais de 120 milhões de reais. Esse é o lado, digamos assim, negativo, mas o lado positivo é que isso já havia uma expectativa, né, de que a SAF, nos primeiros anos, registrasse prejuízo. Por quê? Porque você eleva as despesas. Você coloca as despesas em outro patamar. Porque você precisa mudar o patamar do clube. Né? Patamar do clube. Investir em tecnologia, funcionários, jogadores equipamentos, tecnologia, não é isso? Folha de pagamento. Profissionais mais capacitados, outras áreas. Folha de pagamento. Nós mesmos, nas negociações com a SAF, com o CIT, houve essa sugestão de você ter uma folha mínima para os jogadores, justamente para termos um time competitivo. Essa folha mínima, só esse impacto aí, você já sai do patamar, já foge do patamar. O mínimo era 10 milhões, não é isso? De folha? Isso, 10 milhões mês de pessoal, né? Futebol mais pessoal em geral. 10 milhões. Você acredita que isso hoje está na casa de quanto? Extrapolou com certeza, né? Ano passado, esse valor de 8 meses superou 120 milhões de reais. Então foi bem acima. Então seria o normal seria 80 milhões de reais. Né? 10 meses, né? Superou 120 milhões, ficou acima de 120 milhões dividido por 8, me ajude aí, vai. Eu sou mal disso. Vamos lá. Por mês 40, daqui a pouco a gente faz aí o cálculo. Mas vamos lá. Fala aí que eu faço. Que decepção, velho. Pô, o cara é 15. Economista. 15, pronto. Dá 15. Então, assim... Pô, mais de 50% do que, né, o mínimo... Acima. E o valor mínimo já era acima, já estava acima. Então, quanto era a folha de futebol do Bahia antes, pré-SAF? Porque nessa comparação não é só futebol. Futebol mais o pessoal em geral, tá? Sim, é departamento de futebol, é isso? Mas também pega a parte administrativa nessa comparação. Entendi. Mas não é tão significativa. Mas assim, só para a gente comparar. Em 2021, que foi o último ano, que é um ano também ruim para analisar, porque tem impacto da pandemia, da mudança do calendário 2020 para 2021. Sim. Mas vamos lá. Não chegou a 90 milhões. Então, a gente teria de 90 a 120 milhões. Já teria um acréscimo de 30 milhões aí de folha mínima. Só que os dados já mostram que esse valor foi superado com folga. Né? Se a gente fosse anualizar isso aí, a gente teria... Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro quadrimestre que está no clube do futebol, somarmos com 120 milhões, você dá mais de 150 milhões aí. Então ficou bem acima dos 120 milhões que seriam... Mas vem cá, no contrato. Isso representa uma irresponsabilidade fiscal ou não? Não, está previsto. Se o próprio acordo estabelece isso, né? Como é que é só para a gente entender que assim... O Bahia não está rasgando dinheiro. Não está rasgando. Isso está previsto. Como eu falei, o acordo estabelece uma folha mínima. Essa folha mínima ela já não encaixaria naquela receita anterior que tinha. Porque assim, Verraine, vamos lá. Algo assim que atinge o torcedor, que aflige, melhor dizendo, o torcedor financeiramente responsável. Né? E que eu acho que é uma preocupação quando a gente analisa as contas do Bahia. É o seguinte, a bomba pode estourar para a associação, por conta de tantas despesas / investimentos, né? E outra coisa assim, há um limite a fundo neste poço de dinheiro que a SAF está injetando no Bahia? Deixa eu aproveitar e complementar. Ótimas também. Perguntas aí. A Raine já pode também utilizar isso ou não como no meio do argumento, que é também um pouco de dúvida minha, né? Lembrar que no fair play financeiro do futebol brasileiro, com a existência da SAF, você não tem a necessidade de balancear, né, de colocar os seus ganhos
equilibradamente com as suas perdas. Ou seja, o que eu quero dizer é, o Bahia pode fazer esse investimento porque o lado dos 90% da SAF, do Grupo City, tem possibilidade de cobri-lo. Então, assim, não seria uma irresponsabilidade fiscal exatamente, no ponto de vista que poderia ter um prejuízo esportivo, uma punição, etc., né, por conta dessa possibilidade de investimento que está, inclusive, previsto em contrato na aquisição, né, dos 90% do Bahia SAF. Ajuda isso um pouquinho na verdade, eu queria que você complementasse em relação a isso, se está correto ou não, e complementasse também, por favor. Perfeito, Teles. Assim, o acordo, o que é que o acordo estabelece? Uma folha mínima de 10 milhões mês, que já está acima do pico de 2021, que é o pico superdimensionado. Então já tem esse impacto. E tem uma previsão de investimento de 500 milhões de reais em 15 anos em atletas, né? E esses atletas, claro, que o investimento você não tem impacto imediato, instantâneo no balanço, porque você vai diluindo de acordo com o contrato, mas tem impacto, sim, no balanço. No caixa, sem dúvida nenhuma, tem impacto forte e também na própria folha salarial. Então, assim, o acordo, ele coloca o Bahia em outro patamar com a SAF. E para chegar nesse patamar, aí é que está a questão. Como é que a SAF vai se equilibrar? A gente não tem que ficar tão preocupado. Claro, a gente tem que monitorar as despesas, óbvio, né? Porque aí vou chegar na sua segunda pergunta sobre o impacto no clube, porque tem impacto sim no clube. Sim. Então, a gente tem que monitorar, mas o mais importante é ver como é que ele vai alavancar as receitas. As receitas, aí é que está no projeto deles, no planejamento deles. Não tenho acesso, não sei quando é que isso vai virar, mas eu entendo que ele tem que chegar, pelo menos, superar 400 milhões de reais de receitas para ele já equilibrar a SAF. Tem que alavancar. Ele vai alavancar como? Ele já alavancou. Se você analisar bilheteria e sócios, já está bem acima, esses 8 meses já estão bem acima do que foi no passado, né? Ele chegou a 49 milhões em 8 meses. Se você vamos somar o sócio anterior do clube, que estava no clube antes e fazia parte dessa conta, que era mais ou menos 20 milhões, com mais ou menos 20 milhões, que nunca chegou, na verdade, 20 milhões em bilheteria, dá 40 milhões. Em 8 meses ele já chegou a 49 milhões. Então ele já alavancou as receitas de bilheteria. O marketing, que é muito forte, a parte comercial do City, a principal receita do Grupo City é a parte comercial, depois a transmissão, depois o Match Day. Eles são muito focados nisso. E você já nota um impacto também. Nos 8 meses, outra conta que nunca chegou a superar 20 milhões de reais no clube, quando o futebol estava no clube, e nos 8 meses ultrapassou 30 milhões de reais. Então, já tem aí um impacto, um crescimento, digamos assim, das receitas, não tão expressivo, porque ele também abre mão de receita de transmissão nesse momento, né? Eu entendo que, nesse curto prazo, a SAF tende a ter um resultado negativo até a base começar a revelar jogadores, e aí a receita de venda de atletas vai começar a crescer. E essa receita de venda de atletas vai permitir que ele passe as receitas gerais, superem os 400 a 500 milhões de reais, que eu entendo que seria o patamar para manter esse clube, esse time que está aí. Esse time que está agora, 2024, minha expectativa pelo menos, é que o déficit seja maior ainda do que esses 120 milhões de reais. Ano que vem a gente conversa aí para ver se acontece. Certo. Vamos. Rebeca, joga aí na tela essa matéria que eu te passei, do GE, e vai lá no finalzinho, porque tem a discriminação das receitas. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Perfeito. Receitas 2023, né? Transmissão de imagem e de luvas. 76,538 milhões, né? Isso. Agora, isso aqui não tem tanto impacto da gestão City, porque isso aqui já estava negociado, não é isso? Não tem. Que é o direito de transmissão. O que é direito de luvas? Luvas porque você assinou o contrato, não é isso? Isso. Beleza. Negociação de direitos contratuais. 5,624 milhões. Saídas aqui, né? Jogadores que foram vendidos. É isso que eu quis. Isso já é impacto do City. Porque essa redução, né? Essa redução. Porque em média era 30 milhões, agora o Bahia não quer vender, o Bahia é comprador, não é isso? Exatamente. Em 2019, o Bahia chegou a ter uma receita superior a 40 milhões. Em 2021, 35 milhões e
2022 foi um pouquinho abaixo, em torno de 20 milhões também. Você vê que caiu até em relação à Série B, quando o Bahia estava na Série B. Praticamente. Viva quem tem dinheiro. Isso. Sócios e bilheteria. Aí é que você disse que já tem impacto grande, né? Já tem impacto. Aqui a gente tem 49,197 milhões em apenas 8 meses. O normal era quanto que você falou? A média, mais ou menos? Ó, bilheteria nunca chegou a 20. É mesmo? É. E sócio, eu estou somando sócio aí até uma questão importante. O sócio contribuinte patrimonial do clube ficou no clube, né? Sim. Mas eu vou somar aqui porque quando a gente comprava o acesso garantido, já estava embutido o sócio. Então vamos somar em torno de 20 milhões que a gente tinha também. Então eu estou colocando, eu estou comparando 49 milhões em 8 meses com 40 milhões, que seria o normal, digamos assim. Entendi. O esperado, digamos assim. Um baita incremento, Então né? já houve um incremento em 8 meses, ele já cresceu significativamente. É tudo motivado pelos investimentos, pela expectativa da torcida, né? E também houve um aumento, ele incorporou o valor do sócio, ele incorporou no acesso garantido. Então houve um aumento no preço Sim. do acesso garantido. Embutido aí, né? Meio Embutido. disfarçado. Patrocínio, publicidade e marketing. 31,119 milhões. Outra receita que também beirava ali os 20 e já está ali em 31 em 8 meses. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Para aumentarem quase 50%, né? Em isso só aí- em 8 meses. Isso sem dúvida é pago. Nós notamos no segundo semestre do ano passado já esse movimento de algumas empresas anunciando parceria com clubes, Sim. tudo. Então, de fato, inclusive a expectativa alta em relação a essa conta aí nos próximos anos. Porque é o foco do City. Se a gente pegar as receitas do City, esse é o principal. Então vamos lá, a gente teve aqui uma receita total nesses 8 meses de 158 milhões, não é isso? Essa é a líquida, foi 176 milhões bruta. E quando você fala de 400 milhões para, vamos lá, viabilizar o clube, ele começar a se pagar, bruta ou líquida? Bruta, é isso, 400 a 450 milhões. Eu colocaria até 450 milhões para estar num patamar mais seguro de bruta. Vamos fazer um Mas é proporcional importante aqui. Só a gente colocar uma Só coisa, fechar isso Dario, aqui, o Luiz, rapidinho, para não perder o raciocínio, porque eu sou ruim de número, velho. Se eu me desligar Tá. aqui, já era. Ó, vamos fazer aqui uma conta. É pro torcedor entender, entendeu? Claro, Marcão? Porque ótimo. se a gente também ficar muito no economês, o cara Isso. não entende. Objetivo. E é bom também que eu fazendo aqui o meu papel de leigo, você me enquadra e todo mundo entende. Isso, Tá? é bom. Vamos lá. Ó. A gente tem aqui um total, então, em 8 meses, você falou do bruto, aproximadamente 170 milhões. Né? Isso. Assim, ó, é conta de padaria, tá? Vamos supor que um ano a capacidade dele de gerar essa receita fosse de 170 milhões, mais a metade disso. Né? Porque são os 4 meses que faltariam para a gente fechar 12 meses. Eu posso até lhe dar um valor melhor. Pronto, diga. Vamos trabalhar com 220 milhões. Se a gente Pronto. somar a receita do primeiro quadrimestre bruta com os 176 milhões, vai dar mais ou menos 220 milhões. Então, Pronto, o desafio... era esse que eu ia colocar. Pronto, então o desafio do City, é... Dobrar. Em quanto tempo você acha que eles vão conseguir isso? Aí realmente eu não conheço a estratégia detalhada dele. Você acha que dá para fechar 400 milhões esse ano? Acho difícil, muito difícil. Muito Esse ano acho muito difícil. difícil. Sua expectativa é o quê, mais ou menos? Pelo andar dessa carruagem aqui. Minha expectativa é que a gente tem um incremento aí na receita, mas a despesa vai aumentar ainda mais. E minha expectativa é que o déficit, na verdade o prejuízo, como eu falei, era 120 milhões de reais, mais ou menos, a gente somando as duas partes, seja superior a 120 milhões de reais. Certo, agora me diga uma coisa aqui. Ó. Desse discriminatório aqui das receitas, o que é que pode ser significativamente incrementado nesse ano? Né? Transmissão não, porque o contrato ainda é o antigo. é o né? antigo, Então não- vai ficar mais ou menos por aqui, porque Luvas está parcelado, não é isso? Isso. Negociação de direitos contratuais também não. O Bahia não deve ter uma grande venda Esse ano não. nesse ano. Sócios e bilheterias, fechou quase 50 milhões. Expectativa para esse ano, você acha que fecha mais de quanto aí? Eu acho que supera, porque houve um lançamento de um produto novo, que é barato, mas muita gente aderiu. Você vê que o número de sócios do esquadrão, né? Sim, sim. Da SAF Sim. superou 71 mil, se eu não me engano. Então eu tenho uma expectativa positiva em relação a E isso. patrocínio de publicidade, você acha que vai para quanto? Eu não tenho a estratégia deles, mas sem dúvida nenhuma vai crescer. Porque é o foco do grupo. O foco do grupo é esse, eles são muito fortes nisso. Mas vamos lá, mas ele manteve o patrocinador marcha de camisa. Você acha que eles podem ganhar mais em que isso aqui? A parceria, você vê que tem uma empresa. Não sei se eu posso falar o nome da empresa, posso falar? Posso. Oxi, o Tem empresa Verraine, tá de brincadeira, né, Verraine? Porra, o Verraine me poupa, cara. Você acha que tá na Globo? Eu era da Globo. Entendeu? Aqui é canal da Arino Senna. É a nossa Globo, porra.
Por exemplo, tem a Axie. De repente ele fala e os caras pingam um pra gente. Exatamente! Sim, boa, Luiz Teles. Boa! Diga. Tem a Axie, que é uma parceira global do City. Porque qual é o City? Ele tem uma plataforma de parceiros globais. E ele oferece o Bahia para esses parceiros. Que é o que é uma receita da Puma, mas só a partir do ano que vem, né? Mas não é só Puma, ele tem vários parceiros globais. Não, eu tô citando a Puma como exemplo, né? Que a gente só não entrou ainda porque o Bahia tem que cumprir o que está estabelecido. A Puma tem algumas restrições de exclusividade no país, o lance do Palmeiras, não é isso? Perfeito. Sim. Então, tem uma série de parceiros. Então, a Axie mesmo é uma parceira, é uma corretora australiana que tinha um escritório no Uruguai, não tinha nenhuma penetração aqui no mercado brasileiro e tem interesse em participar. É uma empresa global que chegou com o City. Ela chegou junto com o City. Foi oferecido para ela. Você tem vontade de aumentar a sua exposição? Tem alguma exposição no mercado brasileiro? Sim. Então é um exemplo. O Bahia é o canal disso. Um canal. Então, assim, o City é muito forte nisso. Muito forte. Como eu falei, a principal fonte de receita, número 1 do City, se entrar no balanço ali, está acima de televisão. Beleza. Fala, Luiz. Só para entender uma coisa em relação a esses números, Verheyen. Os números de premiação estão em luvas? Premiação por desempenho colocação esportivo. no Campeonato Brasileiro, Premiação de desempenho esportivo. Brasil. Não aparece aqui, mas... não, desculpe, a premiação do brasileiro... Recebe transmissão. Transmissão. Eu pensei que era premiação por conta, porque o Bahia também, quando ganha os campeonatos, brasileiro, campeonato Nordeste, esse ano vai ganhar com certeza. Gostei desse negócio quando o Bahia ganha os campeonatos brasileiros, no plural. Então, o baiano e o Nordeste, ele recebe uma premiação também. No caso tem clubes que discriminam isso como premiação, tem clubes que colocam na conta do direito de imagem, de transmissão de TV. Então, Bahia coloca nas transmissões, dinheiro englobado das transmissões, tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro, inclusive, né, depende do acordo que você tem para você receber mais ou menos. Tem clubes que às vezes estão numa colocação menor do que a do Bahia, mas terminam recebendo mais por conta do acordo que tem com a Globo. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval, viu?